Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Então, minha gente, quem participar a partir de hoje à noite da celebração dominical da Igreja Católica vai escutar esse evangelho que eu vou ler agora aqui. Aí tem o sininho. Angelina. Deus não enviou seu Filho ao mundo mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Queria que o pessoal desligue os microfones, porque está tendo interferência. Está dando interferência. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver se tem que fechar. Vamos começar. Tá. Então eu vou reiniciar a leitura do Evangelho. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem acredita nele não é julgado. Quem não acredita já está julgado porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Essa é a palavra do Evangelho, palavra de salvação para nós cristãos, que nós escutamos neste domingo da Santíssima Trindade. Então, agora com você, Alexandre, a reflexão que eu ofereço cada semana a quem quiser me escutar. Pronto, gente, vou colocar agora aqui a reflexão da classe trabalhadora de Reginaldo. Depois de termos percorrido ao longo do ano litúrgico os tempos mais fortes de celebração dos mistérios da nossa fé, o ciclo de Natal, o ciclo de Páscoa, chegamos hoje a um momento de glorificação final, como acontece quando nós recitamos os salmos no ofício divino e sempre fazemos questão de encerrá-lo com glória. É o que hoje representa essa celebração da solenidade da Santíssima Trindade. A proposta que eu faço sempre é esta, de que primeiro conversemos entre nós sobre as coisas que andam acontecendo em torno da gente, no mundo da gente, que nós nos coloquemos diante dos desafios que a vida coloca para nós e fazendo a leitura desses desafios, dessas realidades, desses fatos, à luz do Santo Evangelho, a gente perceba que esses desafios são sinais dos tempos, são chamados da história e de Deus para nós, para que nós tomemos posição, para que nós hajamos, façamos alguma coisa, para que o reino de Deus aconteça no meio de nós. A leitura deste domingo, solenidade da Santíssima Trindade, é João, capítulo 3, versos 17 e 18. E a reflexão que eu proponho para vocês
da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, do movimento de trabalhadores cristãos, do movimento de adolescentes e crianças. Para vocês, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Holanda, da Alemanha, da França, de Portugal, da Espanha, é esta. Mais que um mistério incompreensível, a Santíssima Trindade é a melhor comunidade. Assim nos dizia o Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base em Goiás, no ano de 1986. A solenidade que hoje celebramos é um convite a nos espelharmos em Deus. Não tanto como o infinito, absoluto, eterno, onipotente, mas como o encontro mais perfeito de pessoas autônomas e livres, que se amam a ponto de comungarem do mesmo ser, da mesma vida sem fim, o Pai e o Filho na amorosidade do Espírito Santo, um só Deus. Melhor ainda, saber que se chegam para junto de nós e nos convidam a participar da sua intimidade, da sua amorosa convivência, é algo maravilhoso. E a consequência dessa experiência poderá ser, de repente, seu transbordamento, sua multiplicação em todos os espaços e ambientes onde vivemos com outras pessoas. Uma busca permanente de comunhão, de harmonia, o prazer do encontro, o gosto da amizade, a força da união, os milagres da solidariedade. Eis aí a essência da experiência cristã, que celebramos todo domingo. Nossa comunhão entre nós, pessoas humanas, com as três pessoas divinas, sonhando com um mundo de harmonia e de paz. E claro, olhando para as famílias isoladas em suas casas, por cuidado consigo mesmas e com sua vizinhança, criando jeitos de tornar os dias de isolamento menos enfadonhos e mais alegres. Olhando para o armazém do campo, vendo toda aquela gente solidária oferecendo 3 refeições por dia, banho, material de limpeza e higiene para as pessoas mais precisadas. Olhando os agentes e as agentes de saúde, unidas numa luta sem trégua, correndo todos os riscos para salvar as vidas ameaçadas. Olhando para as torcidas organizadas, o MTST, o povo sem medo, se manifestando nas ruas de modo responsável, gritando por democracia, direitos, saúde, vida para o povo negro, vida para os povos nativos, fim do racismo e do fascismo. Olhando para tudo isso, nós vemos a glória de Deus brilhando, como bem canta o Zé Vicente. E só podemos dar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque onde brilha o amor, a solidariedade, aí brilha a essência divina, a verdadeira glória da Santíssima Trindade. Reginaldo Veloso, presbítero leigo das SEBs, assessor, assistente do Movimento de Trabalhadores Cristãos, do Movimento de Adolescentes e Crianças, amigo e companheiro de muita gente por esse mundo afora. Antes de iniciar a nossa conversa propriamente, Luiz Barros estava fazendo aquela relação de coisas graves,
de problemas maiores. A situação. Antes da gente começar aqui a nossa reunião dessa semana, Luiz Barros colocou várias preocupações, né, sobre o movimento, assim, sobre as nossas ações dentro do movimento, o que é que nós estamos fazendo para dar visibilidade ao que está acontecendo dentro da igreja, mas de forma ampla, né, não apenas na nossa paróquia, não apenas na nossa arquidiocese, e até para fora da igreja, né? Os Barros colocava os problemas que estão acontecendo, aliás, por que eu estou falando? Luiz Barros, você está aí, abra o microfone, homem, e enquanto o Reginaldo não chega, coloque aí você mesmo com suas palavras. Lacerda, enquanto o Luiz não entra, eu gostaria de fazer uma proposta. Diante do quadro e diante das palavras tão impactantes, tão fortes, Tá me ouvindo agora, né? que o padre Reginaldo mostrou, aqui em Pernambuco, o que está acontecendo aqui está acontecendo em todo o Brasil. Eu queria sugerir, diante dessa reflexão, que a gente escutasse um pouco da reflexão de Padre Ramos, que se encontra em Fortaleza, e como ele vê esse momento diante do quadro apresentado tanto por Luiz Barros como por Padre Reginaldo. É possível? Então, saudação a todos os que estão participando, né? Nossa preocupação é de todo o Brasil, né? Aqui em Fortaleza, aliás, no Ceará como um todo, a pandemia está se alastrando pelo interior. Fortaleza, de uma certa maneira, está estabilizado. As UPAs diminuíram muito, nos hospitais muita gente está se recuperando, mas a preocupação maior é nas cidades do interior, que não tem estrutura de saúde. E que uma paciente teve de percorrer, ser levada a 200 quilômetros da cidade dela até Quixeramobim, no sertão central, para ser atendida. E assim, muitas cidades, apesar de estarem fazendo local, um movimento de isolamento total, né? Mas tem muita gente, aglomeração, respeitando as regras, né, dessa convivência com o vírus Covid. Então, a preocupação é grande e a economia está, a pouco, sendo aberta, né? A partir de segunda-feira vai a segunda etapa dessa abertura gradual da economia, com todos os cuidados, né? Mas a gente sabe que o nosso povo ele é indócil, né? Rebelde muitas vezes, e apesar de saber, talvez, né, a gravidade, não toma os verdadeiros cuidados para conviver, pelo menos a enfrentar esse desafio da Covid. Por enquanto, eu vou ficando por aqui, porque a minha labirintite impede que eu me concentre demais. Aí a cabeça começa a incomodar. Tá bem?
Então, eu queria deixar o meu abraço para todos que estão participando, com o desejo de que nós superemos esse momento, né, especial de convivência a partir dos meios de comunicação. Minha saudação ao Luiz Barros, que aqui aparece que Luiz Henrique Bacelar. É o mesmo? Porque o telefone é de meu neto. É Luiz Henrique Bacelar, o nome dele. Sim. O telefone é o nome dele, mas o meu é Luiz Barros da Silva. Mas não tem problema não, é minha família, né? É meu neto. Não, estava estranhando. Ok. Então, um abraço a todos. Padre Ramos, um abraço em nome do povo da Coab, que ainda sente muita saudade de você, e um abraço de todo o Cabo Santo Agostinho. Você foi uma pessoa que contribuiu muito, tanto espiritualmente como politicamente, para que o Cabo hoje desenvolvesse e tivesse esse momento que a gente tem agora. E o momento que eu falo é um momento de espiritualidade. Muito obrigado em nome da Vila da Coab, Padre Ramos. Saudades. Saudações cristãs. É um prazer falar com o Padre Ramos. Eu não quero dizer, só vou dizer essas coisas. Olha, boa tarde, gente. Boa tarde. Foi muito bom esse documento Boa tarde. Essas declarações de Reginaldo. Eu não vi aqui ainda porque eu estava preocupado com outras coisas aqui, vendo na televisão. Minha filha disse, olha, o Padre Reginaldo vai falar, tá aqui. Eu disse, pode ser mais tarde? Pode. Então, mais tarde eu ouço. Eu já estava na hora de começar esse nosso aqui. Não é tudo isso. Problema de desemprego, problema de dinheiro público sem controle, as autoridades federais desrespeitando as orientações dos órgãos públicos, inclusive da justiça, maltratando a justiça, os ministros dele esculhambando com a justiça, viu? E toda essa coisa, a gente fazer um documento, não precisa de um documento longo não, porque a história não terminou ainda, mas um documento denunciando tudo isso e exigindo que a igreja oficial tome uma posição junto às igrejas locais, às regionais, aos bispos, porque tem dia que eu assisto 3 missas aqui, não tem que fazer, assisto 3 missas, a televisão está ali, e os padres que celebram a missa não toca nenhum toca nessas coisas que estão acontecendo. É por isso que os católicos não sabem de nada sobre política, ou se vira, assume a política de Bolsonaro ou de outras pessoas da direita. Então, eu acho que devia fazer um documento agora, inicial, não precisa muito longo, não, denunciando essas coisas, mas para a Igreja Central, a CNBB, pedindo que ela visse essas coisas. Era isso que eu queria. Não sei se o pessoal concorda, mas eu acho, né? Porque eu, pelo menos, aqui de casa, eu não posso me comunicar com ninguém. Ninguém. Nem com o padre da paróquia, eu me comunico. Só na hora que ele está celebrando missa. Porque eu vejo também aqui no celular de meu neto, da minha filha, que ela vive saindo também para uma coisa para outra, mas eu acho que devia fazer um negócio o mais rápido possível, mandar para a CNBB e dizer, olha, a igreja está concordando com tudo isso. Dizem que não concorda. No fundo concorda. O Papa reza lá em cima, pedindo que acabe com essa coisa, mas a gente aqui não toma nem oposição. Muita gente não assiste nem o Papa. É isso, companheiro. Reginaldo seria a pessoa mais indicada, com mais 4 ou 5 pessoas, para fazer um documento desse. Não precisa um documento grande, não. Estão levantando essas questões, mas esse negócio que aconteceu no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, rapaz, é ruinoso, rapaz. Todo dia a televisão fala aqui, mas os católicos não falam nada. Esse negócio dos negros,
Meu Deus do céu, esse é um negócio muito antigo e a gente não faz nenhuma denúncia agora. Fazer uma denúncia agora é a igreja. Fazer a denúncia é a igreja. Mas, senão, a gente vai morrer aqui. Desculpe aí, diga aí ao pessoal, se for possível, veja que providência decidiram tomar. Se eu pudesse, eu faria isso aqui sozinho. Mas não tenho condições de fazer. Minha formação intelectual não dá para fazer documento. E depois não tem outros materiais para fazer. Muito obrigado, companheiro. Boa tarde. Estou assistindo. Um abraço. Alô? Vocês estão me ouvindo? Lourdes Luna. Eu estou. Oi? Lourdes Luna, eu estou. Tem outra pessoa falando, é? Aqui. Não? Alexandre, eu entendi a preocupação do companheiro. Ele quer um manifesto que saia do movimento, onde a gente possa colocar a nossa posição em relação a isso que está acontecendo, tanto nas outras igrejas como na própria Igreja Católica. Recentemente saiu um noticiário, não sei se é fake news, de que a Igreja Católica, que detém a mídia televisiva, ela lançou um manifesto em apoio a Jair Bolsonaro e para que possa se manter a linha de frente dela diante da televisão. Eu não sei se isso tem fundamento, se a Igreja Católica realmente lançou esse manifesto de apoio a Bolsonaro para que a televisão ela pudesse usar mais o tempo dela na televisão, etc, etc. Tal. Eu não sei se isso é fake news, mas eu recebi como é que se diz? Eu recebi no meu Zap esse tipo de informação e está, inclusive, no Twitter, no Facebook, está sendo bem divulgado. Se estão usando, não sei se estão usando a Igreja Católica, ou se é verdade mesmo que a parte que trata da mídia, da mídia da televisão da Igreja Católica, realmente lançou esse manifesto. Alexandre, me escreva. Eu queria falar também. Quem é que vai falar? Sim. Bem, tá. Bom, então, boa tarde para toda a companheirada, um abraço para vocês, né? E uma alegria enorme da gente estar se reencontrando. Essa preocupação... Alô? Oi, companheira. Ai, que ótimo. Veja, realmente, eu tenho alguns pontos. Primeiro, nas missas que eu venho assistindo, né, de um lado, parece ser uma oportunidade que a gente tem, né, já que a gente está privado da presença, mas, por outro lado, traz uma tristeza enorme, por conta do descolamento total da realidade. Absolutamente isso que Luiz falou. O padre, ele não toca absolutamente em nada do que está acontecendo com a gente, com o povo, com o que está morrendo, com o que está adoecendo, com o que está passando fome, com a situação do país, absolutamente nada. Então, eu não sei, eu saio da missa, eu não saio feliz nem tranquila, eu saio com uma certa, eu poderia quase dizer assim, meio indignada com essa atitude, com essa omissão. Essa é uma coisa. E pelo que eu estou vendo, não é só de Nova Descoberta. A voz é linda, cantos e mais nada. Essa é a primeira questão.
A segunda questão, eu queria dizer que nós todos e todas, com certeza, ainda estamos impactados com essa questão de Miguel, não é? Como foi escancarada, né? Essa situação dessas, eu diria assim, né? Dessa classe média, dessas prefeituras que há muitos anos já se sabe o que é que elas fazem, não é? Não é? De realmente, assim, com trabalhadores fantasmas, né? Bom, essa é uma outra coisa que, junto com todos os outros casos de racismo, não é? Bom, mas para completar essa questão agora, dessa nota, que pelo que eu li com mais profundidade, houve uma conferência, uma reunião com o Bolsonaro, com a frente de parlamentares católicos, né, com padres, né, e com pessoas leigas que são conservadoras da linha, justamente pedindo apoio em troca, e como moeda de troca, oferecer espaço para Bolsonaro fazer pronunciamentos, fazer as falas dele nas emissoras católicas. Minha gente, juntando tudo isso, desse lado nosso, do lado religioso, digamos mais, eu digo, não basta tudo que a gente está sofrendo, que a gente está vendo, não é, com esse fascismo, com essa situação toda. Então, é uma dor muito grande. Então, hoje, nós temos um grupo, porque a gente, Nova Descoberta, também, o Armazém do Campo, gente, ela tem uma estrutura bem maior, a gente tem até um apoio, porque nós estamos com algumas companheiras confeccionando máscaras e com apoio em parceria com o Armazém do Campo. Mas eu queria dizer para vocês que a gente, com as forças da gente, não é? A gente, desde março, desde a segunda quinzena, que a gente tem uma campanha em Nova Descoberta, não é? E toda semana é uma leva de gente atrás, batendo as portas. Aí, veja, é interessante que a igreja, a gente incluiu pessoas da igreja para nos ajudar. Mas eu digo a vocês que é apoio zero. Apoio zero. Inclusive, nós mandamos uma carta para o padre para pedir, já que ele tem um poder enorme de comunicação, de seguir pessoas que seguem a mídia, né, as mídias todas, para ver se a gente conseguia algum apoio. Mas silêncio sepulcral. Não é? Então, e agora? Então, nós temos um grupo onde as pessoas estão agora enviando essas notas sobre essa questão da igreja. E, para completar, como vocês sabem, todo mundo sabe o que é a Rede Globo. A gente já sabe. Todavia, agora, neste momento, é a única que está escancarando, né, todas as falcatruas, tudo que tem de Bolsonaro, e que ele está ameaçando toda hora de fechar. Então, o que é? Rolou agora um tal de um filme, uma coisa que é contra a igreja, contra o princípio, não sei o que lá. Então, o pessoal católico, pessoal que é do movimento, está todo mundo ouriçado contra a Globo, né? E, então, com a tendência de só agora ver as rádios católicas, que são bolsonaristas, e as evangélicas, que são todas bolsonaristas. Então, eu digo a vocês que eu estou numa angústia, numa agonia. Eu adoeci essa semana. Obrigada, desculpem, mas eu estou doente. Estão me ouvindo?
Pois é. Boa tarde por atacado. Que Deus nos abençoe e nos livre dos dois vírus. O coronavírus e o coronel que está na presidência da República. Ontem eu revi o Pacto das Catacumbas e concluí quando o Dom Fragoso pedia de que o próximo concílio fosse para ver a questão dos pobres na igreja. E eu fico angustiado porque deveríamos ter realmente um concílio onde o povo participasse e fosse feito uma revisão de vida e para se ver de que se essa igreja é realmente a igreja de Jesus. Nós tivemos as igrejas que apoiaram abertamente o programa do senhor Bolsonaro, mas nós vemos hoje não só elas que apoiaram, mas as que também não apoiaram continuam em cima do muro, o povo morrendo e se acabando e as igrejas em cima do muro. Então, eu não posso esperar dessas igrejas coisíssima alguma. Eu acredito plenamente no trabalho dos movimentos sociais, dos movimentos cristãos, e que é quem tem realmente que tomar posição. Não podemos esperar nada dessas igrejas, porque elas não têm nada a ver com Jesus. Tenho dito. Tá, boa tarde, gente. Para mim também é uma felicidade estar aqui com vocês, né, nesse sábado. Eu acho o seguinte, diante dessa notícia, né, que eu acho que é a mais forte, né, para a gente agora, para a gente discutir agora, eu acho que a gente tem que ver uma forma de se posicionar urgentemente. Eu acho que é um posicionamento público que não pode passar de daqui para amanhã, né? Não precisa ser o MTC sozinho, mas eu acho que a gente tem que provocar uma articulação, né? A gente sabe que tem outros grupos dentro da igreja que pensam semelhante a gente conhece esses grupos, então acho que a gente deve urgentemente fazer um texto, uma nota de repúdio, alguma coisa desse tipo, e contactar, e assinar essa nota, né, contactar outros grupos que possam assinar com a gente, mas isso tem que ser uma coisa bem urgente para que tenha um efeito daqui para amanhã, né? Eu acho que não dá para discutir, antes disso não dá para discutir outra coisa, né? Acho que a gente tem que fazer isso urgentemente. Faz uma nota, faz um texto e procura os grupos para assinarem com a gente, né? A gente assina e mostrar que a igreja, né, tem essa força, como do lado de lá está dizendo que é muito forte, a gente também vai dizer, não, a igreja realmente é forte. E a igreja se alinha ao Papa Francisco. E por isso não pode jamais, né, dar apoio, né, nem se colocar ao lado de Bolsonaro, né? Eu acho isso. É isso, Alexandre. Boa tarde, companheiros e companheiras. Mais uma vez a gente traz essa decepção, né, da sociedade enquanto sociedade igreja, enquanto sociedade, porque não é só a igreja, mas tem muita ainda assim, apoia
fascista que a gente tem aí, e é com muita tristeza que a gente vê que as emissoras católicas se colocam à disposição daqueles que defendem a morte em troca de dinheiro. Mais uma vez a gente vê como é triste, a gente vê a igreja que a gente faz parte se prostituir dessa forma por dinheiro e apoiar aqueles que defendem a morte. A gente até, assim, na época da eleição, a gente já tinha visto esse apoio mesmo, esse ferrenho, né, daqueles que fazem parte do carismatismo, né, do Agnus Dei, Opus Dei, que apoia tudo isso. Mas, assim, cada vez que a gente vê, a gente se sente cada vez mais desiludido, né? No momento, assim, eu ouvi um pouquinho a reflexão de Reginaldo, porque está muito baixo no meu telefone, quase não dá para ouvir direito. Mas quando fala da unidade, né, da Santíssima Trindade que une e comunga, que faz uma comunhão, a gente escuta e vê nos meios de comunicação essa comunhão do mal com o mal contra aqueles que defendem a vida. Aí a gente não dá para para ter saúde diante disso, não dá mesmo para a gente ter saúde. E quem já está debilitado, cada vez mais fica mais fraca, porque a esperança de que todos se unissem para derrubar esse governo que está aí, a gente vê a força, porque a mídia é uma coisa que tem força, a mídia católica se colocar à disposição da morte. Então, é muito, muito triste, né? Além do que a gente já está vivendo, né? O descaso total do governo com a questão da saúde, tirando dinheiro de onde não podia tirar, para gastar com a comunicação dele, do governo, né? E a gente tendo problemas com a questão da saúde, o atendimento, das pessoas morrer por falta de atendimento, porque o dinheiro que é para gastar com a saúde é gasto com o governo no sentido de pagar as fake news e pagar a comunicação deles. Então, é com esse pesar que a gente, né, para refletir a Santíssima Trindade, eu pedi força, né, à Santíssima Trindade que ajude a gente a superar, né, esse mal tão grande que veio para o país, né, para nós que trabalhamos na questão da unidade, a gente já sabia, porque não foi enganado, mas quem votou sabendo que tudo isso ia acontecer. Então, a gente, mais uma vez, se decepciona com uma sociedade tão destrutiva como que a gente tem, né? Que só defende a morte, defende todo tipo de barbaridade, né? A gente vê agora as mortes do pessoal, dos jovens, das crianças que são negros. Olha, é uma série de coisas que deixa a gente completamente desanimado. Não sei, às vezes, assim, não, a gente não pode perder a esperança. Diante de tudo isso, eu não sei se tem condições de a gente manter viva essa chama. Eu peço oração, porque a gente fraqueja nesse momento, está fraquejando, porque não dá para acreditar mais, né, que possa mudar alguma coisa quando os governos proíbem que o povo que defende a democracia vá para a rua, enquanto os que querem acabar com a democracia estão livres para fazer seus manifestos. Olha, é tanta coisa que a gente tem que hoje deixa a gente angustiado, que é difícil até para colocar tudo de vez. Mais ou menos isso que eu queria colocar nesse momento de reflexão. Boa tarde a todos. Eu realmente estou também muito angustiado. Eu não sei nem me expressar, porque o que eu estou vendo é que essa ala é uma ala praticamente autônoma. Fundações,
são pessoas que são católicos, mas, na verdade, são instituições que só são ligadas à Igreja Católica e divergem da CNBB. Só que é uma ala que tem um poder econômico muito grande. E quando tudo isso se alia, poder econômico com poder político, isso é muito ruim para quem está sofrendo, para quem está baixo. Porque eu estou vendo que nós estamos vivendo, como eles dizem aí, uma ala do próprio governo, que é um cenário de guerra. Um cenário de guerra reagindo só com notas, só com algumas reuniões. E eu não sei, parece que a gente foi uma hora de partir. Mesmo com pandemia, esperar mais um pouco, que a gente acha que vai ter que sair realmente para dar a cara. Porque está ficando uma coisa que a gente está adoecendo e a gente não está suportando essas doenças. A gente tem que realmente pôr o nosso lugar na rua. Eu tenho a filha de Rosileida, ela foi internada semana passada, sexta-feira da semana passada, e estava num quarto com uma pessoa, e o fato da pessoa ser moradora de rua, uma mulher também. A questão é que ela estava desequilibrada, tossindo, cuspindo em parede e pegasse, a 2 metros do leito que ela estava. Então, ela se obrigou a pedir ao hospital de campanha para que fosse liberada, porque o exame dela não foi confirmado, porque o exame ia ser confirmado no dia que foi feita a coleta há 20 dias, e no outro dia já iam liberar, mas ela disse, a mulher todo dia está surtando, e eu não vou estar com abstinência e tudo, eu não vou correr o risco. Ela disse, não, espera que amanhã essa mulher vai ser liberada. Ela disse, eu não posso. Não vou correr mais esse risco, que ela vai terminar me cuspindo. Ela está cuspindo quem entra aí, parede, no chão, todo canto. E falando muito alto, não dorme, com problema de abstinência. E aí a gente está numa situação que a gente não está vendo mais a questão. Até aqui a gente tem se conformado, a gente está conversando, está socializando as nossas angústias, mas a gente está vendo que isso não está resolvendo, porque o que eles estão fazendo é partindo, indo para a rua e tudo, inclusive incentivando lutadores de jiu-jitsu e de outras atividades esportivas que não deveriam ser, mas no fundo são violentas, e para ir para a rua. Aí o pessoal está recuando e não vai para a rua amanhã, boa parte. E está sendo uma disparidade muito grande de tratamento para os dois lados. E, infelizmente, a coisa está muito complicada. Eu confesso da minha angústia também, não estou conseguindo nem acompanhar as missas virtualmente, porque não está batendo com o meu pensamento e não se toca nada na questão, estão se passando vista grossa. É lógico que eu também não vi nada a favor, mas só o fato de quem cala consente. E isso está me deixando também realmente muito angustiado. Estou ficando muito nervoso, não estou tolerando mais conversa, e o pior é que isso tudo a gente termina explodindo em casa, com pessoas que não tem nada a ver. E aí a gente tem que tomar certas precauções também de saúde mental, para a gente poder suportar essa situação. Era isso. Eu estou vendo Ivete aqui. Ah, não, eu tô vendo. Não, Ivonete estou. Ivete não. Grande Ivete. E ela está falando, mas... Boa tarde, Alexandre, Patrícia, Lula, Santinha, né? Elias e todos os outros. Luiz Barros. Bom, gente, eu vou tentar dizer aqui o que eu penso. Eu gostei muito da reflexão de Reginaldo sobre a Santíssima Trindade, que é a comemoração de hoje, né?
e ele faz uma reflexão linda, colocando que a Santíssima Trindade é a melhor comunidade que se amam a ponto de se comungarem ao mesmo tempo entre si e chegar junto da gente, né? De se comungarem com a gente também. Nos convidam a viver essa comunhão com eles. Nossa comunhão entre nós, pessoas humanas, com as três pessoas divinas. Aí ele começa a colocar sobre as ações que se está fazendo a nível aqui de Recife, de Pernambuco e outros estados. Ele coloca sobre o Armazém do Campo, agentes de saúde, MTST, o povo sem medo, o povo nas ruas lutando por justiça social. Então, ele disse que todas essas nossas ações é o que faz a verdadeira glória de Deus, a verdadeira glória da Santíssima Trindade. E a gente, sabendo que é assim, temos que intensificar nossas ações, né? É o meio da gente estar comungando com a comunhão da Santíssima Trindade. Aí vem a questão da igreja que se reúne com Bolsonaro, que pede apoio a Bolsonaro em troca de apoio também. E eu não, assim, nisso eu não ponho toda a nossa igreja católica, não, gente. Nisso eu ponho, quer dizer, eu li no jornal Estado de São Paulo, que foi a TV Evangelizar e a TV Canção Nova, né? A Evangelizar eu não sabia, mas a Canção Nova eu sempre soube que sempre fez acordo com a direita, sempre. Inclusive, na campanha para Bolsonaro, passou padres pegando em arma, que padre muito conhecido na internet, que é uma coisa aberrante, mas, infelizmente, esse povo não acredita na gente. Esse povo não acredita no nosso jeito de trabalhar. E quem esteve do lado de Bolsonaro? Todos os padres que estão de acordo com o jeito de pensar da Canção Nova. Existem muitos outros padres que têm um jeito de pensar parecido com o nosso. E esses não estiveram do lado de Bolsonaro e não vão estar. De 2 anos para cá, nós tivemos um padre aqui em Piedade que ele só não fazia dizer que era contra Bolsonaro. E enfrentava qualquer um que viesse criticá-lo ou questioná-lo. Né? Eu li cartas belíssimas de um padre, eu li uma carta belíssima na época da campanha de um padre daqui de Boa Viagem, criticando até as senhorinhas que iam de lenço, de véu, comungar, e que estavam votando em Bolsonaro. Uma carta muito bonita, bem aberta. Então, a gente tem, por exemplo, a TV Aparecida, que é mais aberta e que certamente não está nesse meio do acordo com Bolsonaro. Mas eu acredito que nós temos que nos unir, sim. Aí, eu concordo com Patrícia e com quem já falou, Luiz, que a gente tem que fazer um manifesto, né? Eu acho que esse manifesto deveria ser feito e ser colocado, talvez, na nossa TV, MTC, e convidar, botar um link aí para convidar quem quiser assinar. E aí a gente vai divulgando e todo mundo assinando, entendeu? Daqui a pouco vai ter milhões de pessoas assinando o nosso manifesto. É assim que a gente vai ver quem está do nosso lado. Padres, freiras, quem estiver do nosso lado que assina o manifesto. Porque a gente sabe que quem está do lado de Bolsonaro não é a favor de movimento social, gente. Tá? Mas tem muitos que são a favor do movimento social. E que estão a favor da gente, que o Papa Francisco disse para os jovens, infelizmente, parece que existe esse grupo mesmo que está do lado da TV Canção Nova, esse grupo vai estar sempre achando, quer dizer, vai estar sempre
de ouvidos fechados para o que o Papa Francisco fala, porque ele é muito aberto. Ele chegou a dizer para a juventude, vão para as ruas, vão para as ruas. Quando ele discursou, acho que quando ele veio aqui no Rio de Janeiro, que discursou para o povo. Então, ele é muito claro, e a gente sabe que tem padres que estão também muito claros, falando como ele. Outro dia eu vi uma reflexão dele em relação a aquele padre nosso que foi falando a favor, e ele dizendo que, infelizmente, é uma vergonha ter padres nossos dizendo que aquele padre estava errado, que aquele bispo, né, de El Salvador, que ele foi morto, estava errado e estava do lado do povo. Que história é essa que quem está do lado do povo está errado? Né? Então, esse povo da Canção Nova, da TV Evangelizar, que estão negociando com o Bolsonaro, pensam assim. Fazer o quê, né? Nós pensamos diferente. Então, eu sou a favor desse manifesto, que a gente possa assinar e possa pôr um link para todo mundo assinar o que a gente pensa. Quem pensa como nós. É isso, gente. Depois bota meu nome. Eu quero encerrar, viu? Quero encerrar. Pode. Ok, gente. Boa tarde a todos. Não vou falar muito, não. Diante de tudo que foi dito, eu também vou tentar sintetizar ao máximo. Pegando um pouco, não sei se todos sabem, eu sou professor, né? E eu tenho até, diante da fala de Cintinha, de Benedito, de muitos colegas que estão um pouco apreensivos, né? Eu me lembrei um pouco da palavra de Paulo Freire, na frase, em que ele fala da esperança, né? E a esperança não é esperar, né? Esperançar, ele dizia muito bem, esperançar é ir atrás, não desistir, ir adiante. E essa frase que eu vou dizer agora, dita por Paulo Freire, talvez faça uma boa relação com as palavras de Reginaldo, que eu perdi, mas quando ele fala da Santíssima Trindade, ele diz, fazer com os outros, juntos, em comunidade, né? E Paulo Freire vai mais adiante no esperançar, queimar com a vida, né? E aí, quando ele fala especificamente para a educação, ele diz, não se fala em educação sem se falar em amor. Então, eu queria trazer uma palavra para o nosso grupo, que a gente trabalhe e esperançar. É evidente que estamos vivendo tempos difíceis, né? Mas, como cristãos, né, nós estamos vindo recentemente, vivenciando uma Páscoa em Pentecostes, em que, historicamente, se formos fazer um paralelo com esse tempo, eu imagino, e a gente sabe como se sentiam os apóstolos quando Jesus morreu, né? O pânico, o medo, o pavor que os apóstolos sentiram naquele momento, né? Então, eu queria trazer uma palavra de força, de esperança para todos nós nesse sentido, né? O nosso mestre, ele sabia, sabe de tudo isso, mas ele disse, eu não vou deixar vocês sozinhos. Não tenham medo, tenham calma. Trabalhem a paciência, né? No nosso caso, a esperança. Vamos esperançar, mas esperançar não no sentido de esperar,
no sentido de agir e agir coletivamente, né? Podemos entrar um pouco em pânico e achar que estamos fracos, mas se formos observar o que vem acontecendo, Bolsonaro não me parece estar tão forte quanto parece. E nós precisamos trabalhar com inteligência e muito bem articulados. Exemplo, foi falado pelo colega, que eu não lembro aqui, eu não gravei, mas eu acho que não sei se foi bem dito, desses movimentos de rua que estão sendo marcados para domingo agora. Tem que ter estratégia, planejamento. É um erro, penso eu, no meu entendimento. Pode estar caindo numa armadilha de Bolsonaro. Então, precisamos, por exemplo, de uma organização partidária forte, de uma discussão política organizada, com partidos de esquerda, com movimentos sociais. Acho que o tempo agora nos chama para isso. Nos chama para uma reflexão, para um planejamento, uma estratégia, uma união, um trabalho articulado com movimentos progressistas, com partidos, com setores progressistas da igreja. Nesse caso específico, vou sintetizar minha fala para não tomar muito tempo. Nesse caso específico da nossa igreja, gente, essa igreja, nós já conhecemos essa igreja. Não há nada de novo nisso, né? Simplesmente o que nós estamos vivendo no momento é que esses movimentos fascistas, esses movimentos de extrema-direita, esses movimentos que estão presentes não só dentro da igreja, mas em todas as instituições. Está dentro do poder judiciário, está dentro do poder legislativo, está dentro do executivo, né? Dentro de sindicatos de direito. Então, esse jogo, esse bom combate que nós temos que enfrentar e vamos enfrentar muito bem. Então, eu queria dizer que, para encerrar minha fala, de fato não há nada de novo com esses movimentos. O que temos que fazer? Temos, como já foi dito aqui, de fazer um trabalho articulado, planejado. Já foi citado aqui um manifesto, uma carta. Eu vou mais além. Para encerrar, eu acho que em 2 ou 3 minutos. Aconteceu um fato histórico há 2 anos, ou logo no momento, aqui na nossa cidade, entre nós, gente, e eu vou citar aqui que fato é esse. No momento do golpe ainda não foi a eleição de Bolsonaro. O companheiro Geraldo, que faz parte do nosso movimento, chega para mim, para Alexandre, para alguns colegas e grita, daquele seu jeito, Lula, e a nossa igreja? Como é que vamos ver isso tudo está acontecendo? O que é que a nossa igreja vai, como é que a nossa igreja está diante disso? Veja, no golpe, ainda não nesse momento de extrema-direita fascista, né? Neofascista. Naquele momento, nós conseguimos fazer uma articulação com setores da igreja, onde nasceu o Fórum de Articulação de Leigos, que, na sua gênese, tinha o propósito de fazer um trabalho de articulação com setores progressistas da igreja para fazer uma discussão desse momento histórico da época, que era o golpe, para tratar dessas questões. Entrar em discussões, inclusive políticas, né? Uma articulação forte. Existe hoje, esse fórum existe. Hoje, me parece, está com outra denominação, mas está caminhando. Então, para encerrar minha fala, aqui está do manifesto, eu digo, sim, vamos iniciar por aí, mas vamos ser mais agressivos. Digo eu, até a possibilidade de uma articulação e um diálogo com Dom Limacedo, Fernando, para uma posição da nossa arquidiocese dessa postura. Podemos fazer muito
É uma proposta, um desafio, né, ousada, eu estou falando a nível de Cúria, mas primeiro, sim, começar com nossos movimentos, nossos setores progressistas, esses setores se articularem e fazer e a nível, inclusive, nacional, porque de fato ficar calado. Então, querida Santinha, Benedito, todos os colegas, nada de pânico, nada, é claro, são tempos tenebrosos, né? Mas vamos nos fortalecer na fé, somos fortes, vamos estar unidos, MTC, movimentos sociais, partidos de esquerda, porque esse é o nosso desafio. E não é para ir para a rua de forma desarticulada, cair numa cilada e numa armadilha de bolsonaristas que colocam P2 para tocar fogo na bandeira brasileira e utilizar robôs fazendo mídias enganosas, porque eles estão se articulando a nível de inteligência, e nós vamos fazer a mesma coisa também. Eu queria dar essa palavra de força para todos nós, e esse é o caminho. O caminho é articular, se planejar e agir. Repito, esperançar, agir juntos, fazer com os outros. Ok? Um abraço a todos, gente. O que eu faço, a minha sugestão é que se fizesse um documento que não passasse mais do que uma lauda. Entendeu? Mais do que uma lauda. Essas coisas mais sérias, mais importantes, dessas imoralidades que estão acontecendo. Pronto. A gente assim, mandava aí para a CNBB, pedindo que ela mandasse para os bispos também. Pronto. E a gente aqui mandaria também para o bispo, para Dom Macedo, para o arcebispo. Que o negócio saísse da imprensa. O negócio saísse da imprensa. Que todo mundo soubesse que a igreja que é dirigida pelo Espírito Santo tomou uma posição diante das imoralidades que está acontecendo no nosso país e no mundo. Obrigado, desculpe aí. Mas a gente manda. A gente manda para a imprensa. Olha, eu não vou me alargar muito, não. Eu estou muito preocupado com o fato de que a gente se preocupa mais com a igreja do que mesmo com a classe trabalhadora, as entidades que representam os interesses dos trabalhadores. Eu queria ver a gente mais preocupado com os sindicatos, mais preocupado em afinar com os movimentos sociais populares, mais atentos ao que está se passando em termos de iniciativas por parte das entidades de classe e dos movimentos populares, do que mesmo com o que está se passando com a igreja. Entendeu? Eu acho que nós somos igreja e queremos fazer a nossa parte justamente como gente de igreja, gente que acredita em Jesus, que em nome de sua fé em Jesus se compromete com a classe trabalhadora, está preocupada em ver os sindicatos, os movimentos populares, estarmos todos bem direcionados, bem uníssonos, gritando. Boa tarde e quase boa noite, minha gente. Especialmente para Alexandre, que me chamou, para Lula. Lula está aí? Então, Lula, que eu sou ciclista e até hoje ando com a bicicleta que ele me ofertou. E eu agradeço muito ao companheiro por isso. A Ivonete, foi uma atitude altamente solidária, eu até diria. Ivonete e todos e todas que eu aqui conheço, nem que seja de passagem. Queria, antes de começar a minha fala,
colocar só esse ponto que Alexandre pontuou sobre o ato de hoje. De fato, o PCO se colocou para ir para a rua e houve na Conde da Boa Vista e não apareceu muita gente, ou quase ninguém, e teve uma quantidade enorme de policiais ocupando a Conde da Boa Vista hoje. Então, o ato não aconteceu e foi uma atitude particular desse partido de tomar frente de um ato, né? Isso só em termos de notícia do que aconteceu hoje. Então, não houve enfrentamento e nem houve ato, certo? Vou começar a minha fala falando aqui eu, de vez em quando, assisto vídeos no YouTube, e aí no YouTube eu assisti uma pessoa dizendo o seguinte: estamos nas ruas porque querem nos matar em casa. Então é bom a gente refletir bastante nisso, né? Porque o cenário, inclusive foi dito por algum de nós aqui, é um cenário de morte. Porque é uma morte ou pelo coronavírus, ou a morte pelo governo, né? Estamos talvez numa das piores situações no mundo hoje. O Brasil tem batido recorde de morte pelo coronavírus, crescido cada vez mais, e o governo, inclusive, agora estava colocando que não ia expor os dados do coronavírus, né? Estava vetando os dados sobre das porcentagens sobre o coronavírus, sobre a morte, sobre os dados que estão acontecendo agora. Então, a situação, a gente está numa pandemia, né? Um estado de calamidade e, ao mesmo tempo, um governo que eu coloco como fascista, sim, porque tem todos os elementos de governo fascista, absolutamente todos. E aí, isso eu não vou discutir agora com vocês, a gente pode, de repente, retomar se for necessário, porque eu digo isso, mas vou falar mais especificamente da conjuntura que está se avizinhando entre nós. Nesse domingo que passou, a torcida do Corinthians, que tem uma tradição chamada democracia corintiana, né, que é uma tradição antiga, já desde a década de 80 que existe isso, foi uma coisa fundada por Sócrates. Então, existe uma luta histórica do Corinthians, dessa torcida do Corinthians, da Gaviões especialmente, de luta pela democracia. Nesse momento que estava todo mundo em casa, angustiado, que não tinha visto perspectiva, todo mundo angustiado com os dados que apareciam sobre o coronavírus, com as informações que vinham do governo. Enquanto isso, aconteciam as passeatas de domingo, puxadas por apoiadores do governo Bolsonaro. Então, a gente passou meses nessa angústia assistindo essa situação. E até então, a gente não sabia o que fazer. E aí, o que acontece? A torcida do Corinthians, há 2 semanas atrás, puxou um ato em São Paulo. E um ato com o lema da democracia, que é um lema muito amplo e que a gente poderia também discutir sobre isso. E aí a torcida do Corinthians chamou um ato para peitar o ato de Bolsonaro em São Paulo, que lá ele tem uma grande quantidade também, e deu um punhado de pessoas, e na última semana deu uma quantidade meio maior de pessoas nas ruas, né? Deu coisa de milhares de pessoas. Então, houve um confronto com a polícia, e isso gerou uma repercussão no noticiário, né? Então, no outro dia, no dia seguinte, estava todo mundo nas redes sociais reivindicando o antifascismo, que é a coisa as bandeiras do antifascismo, né? Então, todo mundo estava colocando isso e começou a alimentar um imaginário em torno disso. Eu vou colocar aqui algumas características das torcidas organizadas. No geral, as torcidas organizadas, elas são de jovens de comunidade, muitos que têm um trabalho na informalidade, uma certa precarização, e em São Paulo, a torcida que foi para a rua faz parte desse conjunto popular, né, de pessoas. Uma grande quantidade de jovens da periferia de São Paulo se fizeram presentes na manifestação. Inclusive, quem quiser depois, era interessante dar uma olhada no canal de Ferrez, que é um escritor paulistano, e que mora na periferia de São Paulo e fala um pouco disso.
é um escritor, inclusive, militante, enfim. E aqui em Recife e outros estados, a gente tem as antifas, que são as torcidas antifascistas dentro dos diversos times. Então, todos os times de Pernambuco têm uma torcida antifascista. A composição, em geral, é de jovens universitários, é uma outra composição, isso é verdade. Mas isso também tem que pensar que, de uma certa forma, é o que tem acontecido com a nossa militância de esquerda. Muitos vêm de setores médios da sociedade e não está sendo diferente, por enquanto, nesse setor das torcidas antifas daqui. Um ponto que eu queria chamar a atenção é que o futebol nunca foi disputado e construído pelas esquerdas. Só na última década que isso vem acontecendo, né? E eu colocaria que isso é bastante importante, porque muitos jovens de periferia apenas se organizam por torcidas. Muitos deles não estão na luta comunitária, se sentem mais participantes de uma torcida do que de outro espaço. Por exemplo, muitos daqui estavam discutindo a questão da Igreja Católica. Então, houve uma movimentação histórica da Igreja Católica para poder modificar a sua forma de pensar. E aí surge a teologia da libertação, estamos aqui hoje. Da mesma maneira, eu encararia que são as torcidas antifascistas dentro dos times, por exemplo, aqui de Pernambuco e de outros estados. Então, é uma coisa muito recente e que ainda vai demandar um tempo para colher frutos. Porém, elas existem. É verdade que em Pernambuco existe ainda uma coisa que é uma falta de organização maior no campo amplo das torcidas de Pernambuco, não apenas as antifascistas, mas de uma forma mais ampla, uma organização maior. A conjuntura dos clubes é uma conjuntura de desmando, onde os cartolas, os donos do time, mandam e as lideranças recebem dos dirigentes, certo? As lideranças de torcidas recebem dos dirigentes. Então, essa é a situação. E tem, inclusive, por favor, alguém me lembre aqui, eu vou pedir aqui que alguém fale, qual o nome do apoiador de Bolsonaro que foi presidente do esporte? Qual o nome dele, gente, por favor? Bivar. Pois é, então, para vocês verem que existe uma continuidade entre o futebol e a política, que não é apenas local do Estado, mas a política nacional, né? Então era importante, sempre foi importante, disputar esse espaço. Contudo, a esquerda tem chegado muito tarde, mas está chegando. Existe uma situação desfavorável, isso é uma verdade, inicialmente, né? Como desfavorável é a própria vida do nosso povo, né? Então, de alguma maneira, quando a gente deixa esse vácuo de poder, ele é ocupado por quem pensa de uma maneira completamente contrária à nossa. Então, se a gente não ocupasse esse espaço, talvez uma outra forma de pensar a luta dentro do mundo nas torcidas não haveria. Então, graças a essa disputa que está começando a ver com as antifascistas, a gente está começando a ver um outro quadro dentro das torcidas do Estado e de outros estados. Junto a isso, surgiu a questão da discussão sobre o racismo. Há já algum tempo tem se discutido a morte de George Floyd nos Estados Unidos e agora há pouco a morte do menino Miguel nas Torres Gêmeas, né? E o tema do racismo já vem surgindo há algum tempo, né? E é mais um elemento para os imaginários de insatisfação fundado na situação concreta brasileira. Gente, eu queria chamar a atenção de vocês que houve uma crescente no genocídio da juventude negra e no encarceramento em massa nas últimas décadas, inclusive por parte dos governos de centro-esquerda. Então, houve uma crescente desse encarceramento e desse genocídio. Então, uma parte do movimento negro, inclusive, coloca que se coloca como abandonada pela esquerda. Isso é uma meia-verdade, até porque, inclusive, muitos hoje são cotistas, por exemplo, e tiveram alguns direitos com a centro-esquerda no poder, né? A gente pode questionar uma coisa ou outra, mas sim, houve ganhos. Então, não só foi problema para essa juventude negra. Porém, houve, por outro lado, uma quantidade muito grande
de jovens morrendo, jovens negros morrendo e de encarcerados. Então, houve uma crescente absurda no Brasil, ao ponto que o Brasil hoje é um dos países que lideram o encarceramento no mundo, né? Então, isso é importantíssimo. Por que eu coloco isso é importante? Porque isso criou um ressentimento em parte do movimento negro, dizendo que, tanto pela esquerda quanto pela direita, a gente apanha. Entendeu? Então, a gente tem que levar em consideração esse ressentimento, entendendo esse ressentimento, fazer alguma coisa com isso. Trabalhar junto a essa militância, a esses jovens, para mudar esse cenário e essa concepção. Queria chamar a atenção que, uma das primeiras vezes que houve a presença de uma figura sendo chamada publicamente da periferia, sendo chamada por uma comoção social nas manifestações, foi em 2013, quando perguntavam, cadê Amarildo? E essa pergunta sobre Amarildo era um homem negro de periferia que foi morto pela polícia do Rio. Então, isso virou um lema em 2013 e ficou, assim, meio que se desvendou o que aconteceu e, enfim, foi um tema importante nesse período de 2013. Eu só estou lembrando aqui porque talvez tenha sido as primeiras grandes manifestações na volta da democracia, né, com a pauta de uma pessoa do povo sendo reivindicada e lutando para que se desvendasse o assassinato dessa pessoa, né, dessa pessoa de periferia, dessa pessoa negra, da classe trabalhadora. Um ponto que eu queria chamar a atenção é que, junto a tudo isso, do outro lado, existe o confronto com a polícia iminente e que é incentivada pelo governo Jair Bolsonaro. Então, eu queria chamar a atenção sobre uma coisa, que é que a base da polícia e os militares de baixas patentes estão com Bolsonaro, que vem beneficiando explicitamente esses setores. Certo? Queria colocar uma pergunta para os companheiros aqui. Há como fazer frente no que toca às forças repressivas, da forma como tudo se apresenta a curto prazo? Como? Como é que a gente reverte essa situação das forças repressivas no Brasil? Porque hoje a base da polícia e os militares de baixas patentes se colocam do lado de Bolsonaro, né? O Bolsonaro aposta no caos para concluir o golpe. Um golpe que a gente já vem colocando, vem acontecendo desde 2016 e sendo radicalizado. Com ele no poder, isso aí vai piorando e ele vem apostando nesse caos. Uma coisa que eu queria colocar é que, se houver uma tentativa de concluir esse golpe, digamos assim, talvez não tenhamos um modelo de ditadura nos moldes antigos, uma ditadura aberta. Colocaria que provavelmente tenhamos um Estado híbrido, onde teriam leis de exceção com a fachada democrática. Esse é um cenário altamente desfavorável para os lutadores e as lutadoras sociais, para todos os setores da luta social hoje, né? Contudo, eu queria chamar muito a atenção da companheirada, porque se colocou por aí que não se deveria aderir aos atos que estão na rua. Mas a grande pergunta que se faz é, se não se for para a rua, se nós não formos para a rua, Bolsonaro recuará com o seu projeto? Ele vai recuar com o intento de concluir um golpe militar no Brasil, de haver uma intervenção? Ele vai realmente recuar? Essa é uma pergunta que eu coloco para os companheiros e colocar aquela velha frase popular que diz que é a situação nossa hoje. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Não, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, isso mesmo. Então, a situação que a gente tem no Brasil, basicamente, é desfavorável, é verdade, mas a gente não tem outra saída a não ser nos manifestarmos. Essa é a perspectiva que eu tenho. É uma situação um tanto desfavorável, é verdade, porém, demandaria dos setores organizados, se chegarem a esses grupos que estão se organizando para o domingo, para poder construir essa luta. O único setor que se colocou favorável, que vai comparecer, é a Povo Sem Medo, nesse domingo. A Povo Sem Medo, inclusive, vai estar em São Paulo, e Boulos já está sendo criminalizado pela Folha de São Paulo, colocado como agitador, etc, etc.
Aí eu volto a perguntar, podemos escolher não ir para as ruas? Né? A gente realmente pode escolher não ir para as ruas? E, gente, eu gostaria só de perguntar isso. Estão me ouvindo? Eu vou terminar agora a minha fala. Se a aposta que a gente for ter são nas instituições que existem no Brasil, nas instituições republicanas, a gente precisa perguntar até onde as instituições brasileiras podem ser consideradas democráticas. Eu, nesse sentido, chamo a atenção dos companheiros para a situação do povo negro, como eu chamei a atenção há pouco, do encarceramento em massa, do genocídio, das injustiças todas que existem junto ao povo negro, como também a própria prisão recente de Lula, né? Então, essas duas situações mostram quais são as características das nossas instituições no Brasil. Tem uma frase que coloca que eu vi uma pessoa do movimento negro falando no YouTube dizendo assim: a democracia está caindo e nós nunca vivemos ela. Nós, povo negro, nunca vivemos ela, né? Então é bom a gente chamar a atenção para isso, porque realmente a democracia no Brasil ela nunca foi plena como ela precisaria ser. A partir das nossas lutas sociais, como podemos fazer para enfrentar o cenário brasileiro atual? A partir das nossas lutas, a gente pode engrossar o caldo para enfrentar esse cenário. Gente, eu só queria chamar a atenção, eu como construo a luta sindical, que nesse momento eu vejo que os sindicatos poderiam estar mais abertos nessa situação da pandemia e se colocassem à frente na luta dentro dessa situação da pandemia. Ou seja, era hora de abrir as portas e os bolsos. Ou seja, contribuir para os setores que precisam de ajuda e estão fazendo distribuição de alimentos, distribuição de kits de limpeza e por aí vai. Existe, inclusive, uma iniciativa chamada Mapa Solidário, vou colocar aqui para vocês verem, que junta esses coletivos que estão fazendo resistência ao coronavírus. Por que os nossos sindicatos não contribuem para essas iniciativas, né? Por que nossos sindicatos não estão abrindo as portas para que, por exemplo, sejam lugares para distribuir esses kits? Por que nossos sindicatos não se colocam à frente quando, nesse momento, o governo federal e estadual também, tem se colocado o governo estadual de uma forma recuada e o governo federal de forma avançada contra a população brasileira? Então, era um momento, mais que nunca, que as nossas instituições de classe e nossas organizações da classe trabalhadora e do povo estivessem à frente, enfrentando e dando exemplo contra essa situação do coronavírus e como também do próprio governo federal. Era um momento de aglutinar e educar a classe trabalhadora a partir da própria luta. É isso que eu tenho a dizer e fecho minha fala e deixo aberto para as considerações dos companheiros aqui. Valeu, Matheus, muito obrigado aí pela exposição. Só a título rapidamente de documentar, que é um pouco difícil de coordenar a parte da reunião e a parte técnica, e na hora que eu falei para passar por esse momento, eu acabei não abrindo o meu microfone para gravação. Então, só para registro, esse momento aqui foi fazer uma análise sobre a conjuntura atual de enfrentamento, né, às forças bolsonaristas, às forças fascistas, como o Matheus apresentou, né, fazer também uma análise rápida sobre a questão dos protestos que estão ocorrendo, pela questão do racismo, pela morte do Floyd nos Estados Unidos e agora, né, com essa dos últimos dias, com a morte do menino Miguel aqui em Recife. Então, e como está sendo essa dualidade aí, onde uma parte da esquerda quer um enfrentamento, quer que se vá para a rua logo, já a partir de domingo, e uma parte da esquerda não quer, acho que não é o momento, né? E além do mais, teve um posicionamento isolado do PCO que resolveu ir para as ruas
isoladamente hoje, né? Acho que não teve uma conversa ampla. Então, para registro dessa gravação, eu coloco isso daqui. Reginaldo, ele caiu, parece novamente, eu acho que está com algum probleminha na conexão. A gente abre, alguns companheiros pediram para que a gente limitasse o tempo das falas em 3 minutos para cada um. Não sei se vocês concordarem, a gente pode fazer dessa forma. Se não houver nenhuma objeção, vou trocar. Se não houver nenhuma objeção, a gente faz dessa forma. Quem puder me dar uma roladinha, tiver um cronômetro aí mais próximo e puder me ajudar, é uma boa. Mas vamos lá, eu vou tentar controlar aqui também. Estão inscritos para falar na ordem, cadê? Edmilson e depois o Luiz Carlos. Aí, Edmilson, você está com a palavra, 3 minutinhos. Quando faltar 1 minuto, eu vou avisar 1 minuto. Não, eu vou ser breve. A fala do companheiro Matheus, ele me chamou a atenção quando ele falou da aglutinação e da união entre as esquerdas. Está surgindo um grupo agora, um movimento chamado Somos Todos 70. Esse movimento está juntando gente da direita, da esquerda, está juntando de FHC a Aécio Gomes. Esse movimento é antifascista, antigolpista ou aproveitador mesmo? Porque o próprio presidente Lula, ele não assina esse manifesto e é contrário a esse tipo de movimento. Não sei se é contrário a esse tipo de movimento. Se a esquerda precisa se unir, para se unir, precisa se juntar também a esse movimento que se diz somos todos 70%, eu não assinei a petição. Eu, mesmo antes de Lula se posicionar, eu já vi uma certa insignificância nesse sentido. Mas se for para derrotar Bolsonaro, se esse grupo realmente for para a rua com o objetivo, devemos participar dele? É isso. Okay. Oi, sou eu. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Valeu, boa tarde, pessoal, ainda. Minha gente, o que está acontecendo no mundo hoje, isso inclui o Brasil, é sinal de esperança. Eu acho que a gente precisa se apegar a essa palavra, esperança. A Europa hoje esteve mobilizada, vários países mobilizados. Os Estados Unidos estão nas ruas há mais de 1 semana, não é? E a morte daquele negro, daquele cidadão norte-americano, não foi a causa, digamos, a causa principal, digamos que tenha sido a faísca. São muitas causas, mas a falência do neoliberalismo, né? Esse grito contra a desigualdade que a pandemia veio escancarar ainda mais. Então, no bojo de tudo isso, o menino Miguel aqui no Recife. Eu acredito que se não fosse essa comoção mundial em torno de George Floyd, o menino Miguel teria caído no esquecimento rapidinho. Então, há um sentimento planetário, um grito mundial. Essa, para mim, é a grande esperança. E aqui no Brasil, corrigindo um pouco Edmilson, tem um movimento que foi lançado por um economista chamado Eduardo Moreira, intitulado Somos 70%. Por que ele lançou esse movimento? Porque nós somos a maioria, porém falamos como minoria. Esses padres conservadores, esses pastores que vêm aderindo ao bolsonarismo há um certo tempo, essa parcela da cultura, especialmente aí focado no movimento sertanejo, todas essas pessoas reunidas fazem parte de uma minoria dos 30%. O que é que está faltando para os 70% respirar, ganhar força, se unir, né? E eu acredito, para encerrar,
eu acredito que a gente não pode ter preconceito, porque nesses 70% tem muita gente que não está preocupado com Lula, que não está preocupado com o futuro do PT, das esquerdas, com desigualdade, a gente sabe disso. Nesses 70% tem muita gente querendo salvar a democracia, pelo menos o direito da gente escolher os nossos representantes. Se nós não tivermos isso, a gente não vai ter Lula, a gente não vai ter PCO, a gente não vai ter Movimento Popular, a gente vai ter a fala, o direito de voz vai ser cassado. Inclusive, essa oportunidade que a gente tem de se reunir aos sábados, essa oportunidade pode estar ameaçada também. Então, eu acho que agora é hora da gente se juntar a vários movimentos. Vou fechar agora, tá? Tivemos, nas últimas 2 semanas, abaixo-assinado de juristas, juízes e presidentes de tribunais de justiça em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. Tivemos esse movimento chamado Juntos Somos Mais Fortes, alguma coisa assim, e muita gente assinou, inclusive Haddad, o governador do Maranhão, Juca Kfouri, muitos intelectuais, Fernando Henrique também no meio. E esse movimento somos 70. Então, são vários movimentos. A sociedade está viva. Está viva. Então, o que é que a gente tem que fazer? A semana passada, agora eu vou encerrar de fato, eu chamei a atenção para essa militância virtual que a gente tem que compactuar, alinhar com essas ruas, essa rua que o povo está ganhando agora. Essa militância física, que quem puder, obviamente, eu acho que tem que ir de máscara, com distanciamento, não é? Com segurança. Quem não puder, quem estiver dentro, né, da faixa de risco aí, que fique em casa. Agora, que não fique parado, porque a internet está rodando aí 24 horas. Tem militância no Twitter, tem militância no Facebook, tem abaixo-assinado rolando e tem militância no WhatsApp. Tudo que a gente puder fazer, fisicamente e virtualmente, nós temos que fazer. E temos que sair da bolha. A gente não pode ficar falando só para a gente, só para os progressistas, só para aqueles que defendem as mesmas pautas. É isso. Obrigado. Desculpa aí se eu passei dos 3 minutos. Pois é. Lula, Alexandre, eu estou aqui, viu? Eu queria somente dizer que estou completamente de acordo com a visão e com a proposta que Luiz Carlos acaba de fazer. Esse é precisamente meu pensamento, que está inclusive por escrito na mensagem que eu não somente gravei, mas mandei por escrito para o Brasil todo e para fora do Brasil. Eu estou com o pessoal que está indo às ruas de maneira responsável, sensata, bem organizada, com todos os cuidados. Estou com essas pessoas porque não dá mais para não se manifestar. Não dá mais para não se manifestar. E a esperança de mudança vem do povo na rua. De novo de gravar esse negócio. O que importa é que não devemos, e agora está gravando, não devemos tirar o apoio de quem vai para a rua, apenas bater no quesito responsabilidade e cuidado para quem vai para a rua e, como foi dito aqui, obviamente, quem está no grupo de risco, fica em casa e usa outras ferramentas de apoio que são vastas na internet. Pronto, terminei. Matheus, pode ficar à vontade. Gente, eu acho que deu a entender a minha fala um pessimismo muito grande e não era exatamente esse o meu desejo. Então, eu queria colocar umas questões. Primeiro, que eu concordo completamente com o Luiz. Quando eu falei sobre a situação de uma conclusão de golpe, é mais do interesse do governo que ele tem demonstrado, mas ele não tem essa postura necessária para fazer do jeito que ele quer. Inclusive, tem essa reação do povo contra ele, né, não só virtualmente, mas nas ruas. Então, eu concordo plenamente, ainda tem chão, acho que a gente tem que estar junto aí nessa construção, eu aposto nisso. E coloco outra também, que essa questão da armadilha, aí tem que pensar que, por exemplo, o governo está mexendo as peças dele.
mas a gente está também mexendo nas nossas, né? Então, a gente tem que apostar nas nossas peças, né? E uma das nossas peças são os movimentos que a gente faz parte e o reforço da luta que está acontecendo, porque também a gente não pode ficar recuado na retaguarda do que está acontecendo na situação no Brasil, né? Quem puder comparecer e quem puder reforçar essa luta que vai acontecer, eu acho importantíssimo, sabe? Porque a gente consegue construir uma luta com mais força no movimento social e quer queira, quer não, na rua. Quem puder comparecer, claro, não todo mundo, talvez muitos de nós que estão aqui nessa live, né, não possam, mas enfim, quem puder, eu por exemplo, vou estar nas ruas amanhã. E coloco também que, sobre essa questão dos 70%, e desses movimentos que estão surgindo para se juntar com a FHC e tudo isso, acho que era mais importante que a gente tivesse uma união das esquerdas, entende? Uma união das esquerdas nas ruas e nos movimentos. Essa que deveria ser a nossa união, essa que é a nossa força, né? Era o momento que os sindicatos, inclusive, se fizessem mais presentes nesse momento tão dramático da nossa história. Então, era fundamental que os sindicatos, que, por exemplo, congregam a classe trabalhadora, que por isso arrecadam uma quantidade muito maior, porque trabalham com os setores que trabalham, tivessem nessa frente de luta, né? E não ficassem tão à espera do que vai acontecer. Então, acho que é o momento nosso de estar nas ruas, é o momento nosso de nos fortalecermos, é o momento nosso de estar aqui discutindo as estratégias e ver o que fazer. Eu repito, posso ter dado a entender um pessimismo, mas não era exatamente esse o meu interesse, senão eu não apostaria em estar amanhã, como eu vou estar, junto com o pessoal, e estar aqui com vocês discutindo essa conjuntura e apresentando, quem sabe, a gente tentando construir uma solução para isso. Então, por favor, gente, entendam que o que eu coloquei, mesmo que o cenário seja desfavorável, esteja apresentado dessa maneira, eu coloco que é nossa função, é nosso papel estar com esse otimismo entre nós, com esse otimismo dentro de nós, sempre alimentado para construir a luta, porque senão a situação fica nas mãos de quem não deve. Esse anticristo que está agora no governo. É isso, gente. Boa, muito bom, Matheus. Pois é. Olha, eu queria só dizer uma coisa que eu comecei a dizer quando fui fazer aquele fechamento do primeiro bloco do nosso encontro e não deu por problemas técnicos. Eu acho que a gente está preocupado muito com as expressões de igreja. E eu acho que, como movimento de trabalhadores, a gente deveria estar muito mais preocupado com as expressões da classe trabalhadora, os sindicatos, os movimentos populares, entendeu? Eu acho que nota já tem bastante. A gente pode assinar alguma que já fizeram por aí. Se a gente fizer uma nota, não vai acrescentar muita coisa, nada. O importante agora é a ação, e a ação é a manifestação do povo, ou virtualmente, na medida em que só nos for possível isso, ou fisicamente nas ruas, quem tiver condição, de maneira responsável. O grito do povo, nessa hora, é a esperança de Maria. Como cristãos, nós a alimentamos de ver derrubados os poderosos dos seus tronos e de ver os humilhados de pé, com dignidade e vida. Isso apareceu agora nas manifestações a favor do menino Miguel, da justiça que tem que ser feita a esse caso. As manifestações de rua foram importantíssimas e, no caso geral do Brasil, com certeza. É rapidíssimo. Quem estiver com a fé abalada, entre no canal de Eduardo Moreira, no YouTube. Está tudo gravado lá. Todos os dias, de segunda a sábado, às 10 horas, ao vivo. Mas está tudo gravado lá. Eu acho que ele sintetiza muito bem esse sentimento de esperança e de motivação
que nós estamos precisando agora. Era só isso aí que eu queria falar para vocês. Muito bom, Luiz. Um abração para vocês. Matheus, um abraço. Obrigado. Abraço, camarada. Um momentinho só, eu queria só transferir um recado para Luiz Carlos. Luiz Carlos, precisamos conversar com um grupo de escada e a equipe de escada e a equipe do cabo, para que a gente possa desenvolver essa ferramenta, usar essa ferramenta para a gente trocar algumas questões de conjuntura, tanto de escada como do cabo. Valeu? Obrigado a todos e amanhã vamos, quem puder ir para a rua, vá. Sai não, Edson. Matheus, obrigado, Matheus. Saia não, seu Elias. Alexandre, eu queria pedir seu apoio aí, assim, em um momento, porque a gente aqui em Petrolina também eu estou tentando pelo CEBI, mas eu estou sentindo uma certa dificuldade na condução, no domínio realmente da transmissão. E aí eu queria um apoiozinho aí para a gente ter umas dicas de como conduzir isso, porque assim, na hora de desligar os microfones, na hora de retomar, e como o nosso pessoal do CEBI e do MTC também, todo mundo já está caminhando aí para os seus 60 para lá. Aí a gente precisa ter um maior cuidado também e quem está à frente ter um certo domínio, senão tumultua tudo. Aí eu preciso do seu apoio aí para dar umas dicas para a gente aqui. Em nome do menino Miguel, seria uma boa. E lembrando que ontem teve um ato na rua, na frente das Torres Gêmeas, né? E eu estive presente ontem. Repito, quem puder fortalecer, gente, não todos que estão aqui, mas quem puder fortalecer, vamos fortalecer. Então, ontem teve o ato com o menino Miguel, e aí a gente faz esse Pai Nosso no nome dele. Nós vamos rezar em nome dos que estão vivos, para que não venham passar pela mesma coisa que Miguel passou, né? Em nome dos Miguéis que estão vivos. Perfeito. Que está nos céus. Santificado seja o vosso nome. É nós, vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como na terra. Cada dia nos dai hoje as nossas doenças, não deixeis cair a humanidade mal. Amém. Que teu é o rei e a para sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Como era no princípio, Amém. Viva! 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 Tchau, boa semana para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Alexandre. Você é uma força. Vovô, dá chá para Alexandre. Chá para Alexandre. Boa noite, Elias. Dá chá para Alexandre, vovô. Boa noite, Tchau, Alexandre. Tua palavra é. Boa noite, Zana. Tua palavra é. Tua palavra é.